Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Olá, Antônio de Pádua Figueiredo. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas do Boletim Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho, trazendo de volta o Economia é Fácil, versão reduzida, comentando com vocês destaques do noticiário econômico do dia, traduzindo para a linguagem dos trabalhadores e das trabalhadoras e tentando traduzir, decifrar e ver o que nos interessa no meio, às vezes, desse bololô que é o noticiário com o tema de economia, muito voltado para as questões do mercado financeiro, para os interesses dos grandes patrões e muito para os nossos, né? Sexta-feira, 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, e eu queria convidar vocês a não só nos acompanhar, como nos ajudar fortalecendo o projeto, clicando aí no like, no botão curtir nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook, e oferecer a opção de nos acompanhar também pelo site, né, o www.webradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online, como também o nosso aplicativo exclusivo que vocês baixam para aparelho de sistema operacional Android lá na Play Store. É com você, Antônio. Vamos aqui ao destaque do Economia é Fácil, versão reduzida, produzido e apresentado com muito brilhantismo pelo nosso amigo economista Almir Cesar Filho. América Latina vive pior momento em 70 anos. Políticas neoliberais derrubaram em 4% o PIB per capita entre 2014 e 2019. Por favor, Almir. Antônio, são dados apresentados pela CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é uma entidade da ONU, inclusive. Então, a região da América Latina e do Caribe mostra uma desaceleração econômica generalizada e sincronizada, são palavras que estão no próprio noticiário econômico, em países e setores, completando 6 anos consecutivos de baixo crescimento. É o que afirmou a CEPAL em seu último relatório anual divulgado em sua sede em Santiago, do Chile, né, esta semana, né? Então é um dado e uma declaração de um órgão da ONU ligado ao estudo de economia. O organismo da ONU prevê um crescimento em 2019 de apenas 0,1% em média aqui para os países da região, enquanto as projeções para 2020 permanecerão baixas, cerca de 1,3% para a região em seu conjunto. Consequentemente, o período de 2014 e 2020 será o de menor crescimento para as economias da América Latina e do Caribe nas últimas 7 décadas. Tá? E são as décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial. E, não por menos, após a Segunda Guerra Mundial, a América Latina, na sua maioria, vivenciou um grande crescimento econômico. O PIB per capita da região contraiu 4%, decresceu entre 2014 e 2019. A desocupação, né, o desemprego, quando a pessoa não consegue encontrar uma ocupação profissional, aumentará de 8% em 2018 para 8,2% em 2019, o que implica mais 1 milhão de pessoas atingindo um novo recorde de 25,2 milhões, o que se soma uma deterioração da qualidade do emprego devido ao crescimento do trabalho por conta própria, que superou o emprego assalariado, e da informalidade do trabalho. Então, nós estamos passando por um período de piora no emprego, não só ampliação do desemprego, isso mesmo com a subocupação, com as pessoas, com a informalidade e com a subocupação.
mesmo nessas condições, o desemprego na região vai aumentar e está aumentando. Diante desse cenário, a região não suporta políticas de ajuste e requer políticas para estimular o crescimento e reduzir a desigualdade. As condições atuais precisam da política fiscal que concentre. O que é a política fiscal? Impostos, gastos públicos, se concentre em retomar o crescimento e responder às crescentes demandas sociais. A população está exigindo emprego, melhoria de oportunidade, melhoria dos serviços públicos. E por isso está indo à rua em toda a região. Uns mais, outros menos. Né? Nós vimos aí verdadeiros levantes, revoluções populares na América Latina, nossos vizinhos como Chile, Bolívia, Equador, Peru, né? Forte polarização política no Brasil, na Argentina, uma profunda crise política e econômica na Venezuela e agora, inclusive, greves multitudinárias na Colômbia. E essa declaração sobre a necessidade de rever a política econômica do país foi inclusive, assinalada e destacada pela Alicia Bárcena, secretária executiva da CEPAL, na apresentação do documento. Inclusive, ela declarou assim: estamos em um péssimo momento, o pior dos últimos 70 anos. Veja só, uma frase muito contundente por parte da secretária executiva da CEPAL. A comissão enfatiza que uma política fiscal ativa, quer dizer, uma política econômica, a partir dos gastos públicos e a partir dos impostos, requer, a médio e longo prazo, uma estratégia para garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Isso, tá? Também é uma preocupação que não basta fazer uma política imediata, mas ela é preciso que ela seja sustentável. Talvez seja, inclusive, o grande pecado que vivenciou vários governos latino-americanos na década de 2000 e na primeira metade da década de 2010. Inclusive, pode ter sido um dos grandes pecados do governo Lula e do governo Dilma, porque era uma política fiscal ativa, né? Só que ela não era sustentável no longo prazo. E aí a gente pode até debater, para além do relatório da CEPAL, o que não era sustentável, mas ela era importante, mas não era suficiente, principalmente porque ela não se sustentava no longo prazo. O que está acontecendo a partir de 2014 é que vários governos latino-americanos mudaram essa estratégia, ou simplesmente houve uma mudança, inclusive, dos governos, de uma orientação partidária, política, né, para que esses governos passassem a adotar política de austeridade fiscal, que opôs da política ativa, da política fiscal ativa. Né? É importante colocar na crítica da CEPAL que, para eles, essa política ativa que tenha uma estratégia de sustentabilidade implica que deve estar vinculada à capacidade de crescimento e à dinâmica da produtividade, justamente ao fortalecimento da capacidade de arrecadação do Estado. Quer dizer, você tem que pensar nessa uma política fiscal que ela garanta uma produtividade, aumento, incremento da produtividade, não, inclusive para gerar empregos com melhor qualidade, que possa ampliar a produção, a capacidade de produção da economia, né? Porque as pessoas também com empregos, elas consomem, elas ingressam no mercado de consumo e a economia tem que dar vazão a esse consumo. Tá? Por um lado, isso. E, por outro, o Estado tem que arrecadar impostos, inclusive para financiar essa política ativa. Então, não dá para fazer como fez o governo Dilma, Lula, por exemplo, de grandes desonerações, quer dizer, as grandes empresas não pagavam impostos, passavam a pagar menos impostos, porque isso pesa, né, na arrecadação do governo, e o governo passa a ter até dificuldade para financiar
a própria política fiscal ativa, como também serviços básicos que o Estado oferece para a população, como saúde, educação, segurança pública, etc. Então, esse é um dado importante de que como a política econômica ela é necessária e como ela tem que acertar, e como ela deve acertar. E nos últimos anos, muito pelo contrário, a política fiscal, inclusive no segundo governo da Dilma, a partir de Joaquim Levy, ministro da Economia, ele que inclusive era alto executivo do Bradesco, ele era executivo de banco, e depois com Temer e o Henrique Meirelles, que era também executivo de bancos internacionais, e agora com Paulo Guedes, ele próprio banqueiro, passamos a ter uma política de austeridade fiscal, que é o oposto disso, na qual não tem um ativismo do governo na economia, não está gerando a demanda, substituindo, diante da queda da demanda dos consumidores, das famílias, dos consumidores e das próprias empresas. E essa ausência ajuda ainda mais a desestimular a economia. Tá? E com isso, não se geram os empregos. Sem empregos, as famílias têm renda menor ou estão desempregadas, e desempregadas, elas não consomem. Se não tem consumo, as empresas não estão faturando. Se elas não estão faturando, elas não investem, ou elas chegam ao ponto de demitir seus funcionários, e elas faturando menos, investindo menos, contratando menos, também cai a própria arrecadação de impostos. Então a gente fica num círculo vicioso cada vez maior, como uma bola de neve. Em termos de projeção de crescimento, o relatório da CEPAL aponta que 23 dos 33 países da América Latina e do Caribe, 18 de 20 da América Latina, apresentarão uma desaceleração do seu crescimento durante 2019, enquanto 14 registrarão uma expansão de 1% ou menos ao finalizar o ano. Então, mesmo aqueles que estão crescendo em 2019, estão crescendo muito, muito pouco. Inclusive, menos que a média mundial. Isso é muito preocupante. Numa região que, para se desenvolver, para melhorar a qualidade de vida da população, é preciso um forte crescimento econômico, tá? Porque o crescimento econômico amplia os empregos, gera arrecadação de impostos, gera uma infraestrutura de serviços para atender a população. Isso é muito ruim. Diferentemente até de uma Europa, Estados Unidos ou um Japão, um crescimento menor não atinge, não prejudica muito a população. A projeção da CEPAL para o Brasil é de crescimento de 1% em 2019. Inclusive, menos que o mercado financeiro, o próprio governo imagina. E de 1,7% em 2020. Inclusive, menos ainda que as instituições do mercado financeiro brasileiro e o próprio governo avaliam. Tá? E eu sinto muito, eu fico muito mais com a CEPAL, que tem técnicos gabaritados, não tem viés de interesse nos dados, tá? Tanto interesse político quanto até mesmo econômico, né? Porque você auto-engana o mercado, faz com que o mercado financeiro especule, né? Apostando favoravelmente. Então, sigo os dados, as projeções que a CEPAL está apresentando no seu relatório. Ele aponta, inclusive, que a maior expansão será na Dominica, de 9%, um país do Caribe, pequenininho, certo? Com todo respeito, não é uma grande economia. Seguido por Antígua e Barbuda, de 6,2%. Também um país caribenho muito pequeno. No lado negativo, aparece, por outro lado, um país grande, Venezuela, uma queda de 25,5%, e Nicarágua também negativo, no caso, menos 5,3%. Na América Central, eles estão avaliando que a média será de 2,4%, crescimento de 2,4%, o Caribe de 1,4%,
e a América do Sul sofrerá uma contração de menos 0,1%. Obviamente, puxado o país como a Venezuela, mas não só a Venezuela, porque Chile, Colômbia, Bolívia, a Argentina estão passando por fortes crises econômicas e o Brasil passa por uma severa estagnação. Então, isso tudo puxa para baixo o crescimento da América do Sul e, portanto, a expectativa da CEPAL é que a América do Sul registre uma contração de menos 0,1%. Para concluir, além, obviamente, desse diagnóstico, dessa projeção de crescimento, tanto para 2019 como 2020, a CEPAL, como eu falei antes, apontou qual é o receituário para superar essa situação, como também um fator que está alimentando, ou pelo menos retroalimentando essa crise. Então, eu insisto para os nossos amigos ouvintes que a política econômica do governo Jair Bolsonaro é um dos fatores determinantes para nossa estagnação econômica, pelo menos a estagnação econômica do Brasil. E mais, como a economia brasileira ela tem muita conectividade com os vizinhos sul-americanos, e ela tem um grande peso, não é só um peso numérico, é um peso, inclusive, da conexão da nossa economia sobre os nossos vizinhos, parte da crise dos vizinhos também é atribuível à economia brasileira. Então, enquanto a economia brasileira não se resolver, nós arrastamos toda a América do Sul com ela. E outra coisa, enquanto a política é equivocada, no aspecto que nós estamos tratando causas erradas e levando o paciente cada vez mais a ficar doente, né? Então, nós insistimos com a política de austeridade, cortando o gasto público, inclusive agora. Além do teto, aquela PEC, emenda constitucional, que criou teto nos gastos públicos, lá no governo Temer, que tinha sido prometida que ela iria retomar a confiança, ela iria ajudar no crescimento econômico, e muito pelo contrário, né, nós estamos vivendo e vendo o prolongamento de uma estagnação grave, inclusive proporcionado por ela, porque você, como eu disse, diminui o gasto público, você tem um impacto na demanda agregada da economia e, consequentemente, também na própria arrecadação. Isso faz com que o governo, na sequência, resolva cortar mais gasto público. Então, a gente fica cortando gasto público e reduzindo a arrecadação, cortando gasto público e reduzindo a arrecadação sucessivamente. Com um impacto sobre emprego, um impacto sobre consumo, sobre o impacto sobre o investimento privado. Então, e o governo insiste agora, enviou o pacote de mais 3 PECs mexendo no orçamento público, inclusive querendo cortar investimento em saúde, investimentos obrigatórios, e também agora querendo cortar o salário dos servidores públicos. Absurdo. E não é cortar o salário das carreiras de elite, ou dos políticos, ou dos magistrados, né? Ou dos generais. Muito pelo contrário, os generais agora, né, as altas patentes do Exército, receberam, né, um mimo com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ao contrário de cortar as aposentadorias, né, das altas patentes, não só permitiu mantê-las, como houve um reajuste do salário deles, travestido ali clandestinamente na lei. Então, essa reforma vai cortar os salários dos Barnabés de servidores públicos que ganham mesma coisa que o trabalhador na iniciativa privada, ou até menos, e ela vai ser recessiva, porque vai tirar dinheiro do bolso de trabalhadores e trabalhadoras que vão consumir menos. Consumindo menos, vai diminuir o faturamento das empresas. As empresas vão querer investir, vão querer menos, né, ou não investir, vão querer demitir seus funcionários. Demitindo seus funcionários, investindo menos, vai ter queda na arrecadação, e o governo
daqui a alguns meses vai querer uma outra proposta de corte do gasto público. Isso tudo eles fazem porque, apesar dessa situação, eles estão tendo aumento dos lucros deles, porque eles estão ampliando o repasse do pagamento da dívida pública, por um lado, né, principalmente os banqueiros, e as grandes empresas estão tendo redução de seus custos com as reformas trabalhistas e da Previdência, mesmo ao custo de gerar prejuízo nas micro e pequenas empresas. Então, nós precisamos derrotar imediatamente a política econômica de Jair Bolsonaro, né, e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, senão a economia brasileira e latino-americana seguirão na estagnação. Isso não é só o que eu falo, mas um relatório da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é um órgão da ONU. Então não é só aqui o Almir, o economista da Economia Fácil, da Web Rádio Censura Livre, mas um órgão da própria Organização das Nações Unidas. Tá bom, gente? Antônio, é contigo aí no estúdio. Almir, pedindo licença a você, aos nossos ouvintes, para registrar aqui algumas pessoas que acompanham ou acompanharam aqui a sua participação, como sempre brilhante, no quadro Economia Fácil, versão reduzida, dessa sexta-feira. O seu xará, o Almir Barbel de Azevedo, que é aqui de São Gonçalo, o Everaldo de Siqueira, Rodrigo Pegado, a Denise Teixeira, lá da Espanha, jornalista, nossa amiga, Laércio Silva, o Marcelo Cruz, além do Celso Borba, deixa eu ver aqui, o Eduardo Henrique também está aqui conosco, que é do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, nosso companheiro aqui da Web Rádio Censura Livre, Almir César Filho. Antônio, obrigado aí pela ajuda. Eu queria agradecer, evidentemente, aos nossos ouvintes pela audiência, pelo apoio, pedir a eles que estiverem nos assistindo pela live, apertar lá o botão curtir, tá? E, é claro, compartilhar na sua própria página pessoal para a gente ampliar o alcance, né? A gente poder driblar os algoritmos do Facebook, como também do próprio YouTube, né? E, ao final, a gente sobe, no final do dia, a gente sobe esse vídeo lá para o canal exclusivo do Economia Fácil, lá no YouTube. A gente convida, inclusive, os nossos amigos a se inscrever nesse canal e apertar o sininho, né? E, é claro, a gente pede aos nossos ouvintes enviar comentários, né? Dúvidas, críticas, sugestões de pauta, especialmente nos próximos dias, que a gente vai fazer algumas edições especiais do Economia Fácil, tanto versão reduzida, quanto o nosso Economia Fácil versão estendida, que vai ao ar às quintas-feiras à noite, às 20 horas. Então, a gente vai fazer algumas edições especiais, aproveitando as festas de fim de ano, com temas mais gerais, menos ligados à conjuntura do dia, da semana. Então, a gente convida aí sugestões. Você quer que eu fale sobre criptomoedas? Você quer que eu fale sobre bolsa de valores? O que é bolsa de valores? Vocês querem que eu explique sobre mercado de trabalho? Então, vamos fazer alguns temas mais gerais, e aí a gente convida vocês a apontar, sugerir, como, é claro, ajudar a apoiar a nossa Web Rádio Censura Livre. Então, dúvidas, críticas, sugestões, também temos, além do nosso WhatsApp, né, Antônio? No caso do Economia Fácil, a gente tem um e-mail, que é economiafácil@gmail.com. Vocês podem mandar sua mensagem, seu comentário. E, por fim, né, eu convido a vocês, após o encerramento da live, porque o quadro termina agora, né, e desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, né? Aqueles supersticiosos que têm medo da sexta-feira 13, eu desejo uma boa sorte, né? E a gente encerra mais o Boletim Censura Livre, sob o seu comando, Antônio Paulo Figueiredo, brilhante jornalista, nosso mestre do rádio jornalismo, prossegue até as 10 horas da noite. E aí, encerrando a live, corre lá para o nosso site, www.tlwebradio.com, ou nos acompanhe pelos aplicativos de rádio online, especialmente o Radiosnet, que vocês podem baixar em qualquer loja virtual, ou, é claro,
o nosso aplicativo exclusivo, que é interativo, então a gente até sugere o nosso aplicativo no tablet, smartphone e até mesmo na Smart TV. Ele também funciona na Smart TV e vocês nos acompanham como se estivesse ouvindo aquele aparelho de rádio de antigamente, né, em casa. Tá bom? Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, ouvintes. E até segunda-feira. E quando vocês quiserem, estamos aí online. Tá? Então, tchau, tchau. Lembrando que logo mais, a partir das 4 da tarde, Almir, tem a pré-estreia do programa Aulas de Filatelia, do nosso amigo Heitor Fernandes. 4 da tarde, pré-estreia desse novo programa aqui na grade da Web Rádio Censura Livre. Heitor Fernandes, que vai estar também com a participação do professor Manuel Faria. Um ótimo final de semana, Almir. Ronaldo de Siqueira. Obrigado, Antônio. Ótimo final de semana para vocês e para os nossos amigos ouvintes. Tchau, tchau. Encerramos aqui a nossa transmissão da live, essa live, né, do quadro Economia Fácil, versão reduzida, e você pode a qualquer momento acessar esse boletim de economia ou então indo no canal do Economia Fácil, do Almir Cesar Filho, Economia Fácil, o canal no YouTube. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Estamos de volta aqui.